Olá, hoje falaremos de campo elétrico, que é um dos estudos da eletrostática. O campo elétrico, ele pode ser interpretado como uma analogia do campo gravitacional. O campo gravitacional, a gente pode imaginar como, por exemplo, a Terra, quando a gente estudou lá no primeiro ano. A Terra, ela possui um campo gravitacional porque ela é um ente celeste e é um ente gigantesco, né? Um corpo gigante. Os corpos que são abandonados próximo da superfície da Terra, eles são atraídos em direção à Terra devido a um campo chamado campo gravitacional, que faz com que os corpos acelerem quando próximos à sua superfície e venham em direção ao seu centro. Com o campo elétrico, ele não funciona diferente, tá? Ah, Imaginem vocês que têm um campo elétrico chamado quesão, né? É o Q maiúsculo, que a gente aqui vai chamar de quesão. E esse quesão ele está gerando um campo elétrico. Aí o que eu vou fazer? Para eu detectar se existe mesmo campo elétrico próximo a essa carga, eu vou pegar uma carga de prova, como se fosse uma cobaia, que vai ser o Q minúsculo, que aqui a gente vai chamar de Qzinho. O que eu vou fazer? Vou jogar esse Qzinho próximo a esse Qzão e vou verificar se há algum tipo de interação entre essas duas cargas. Se houver a interação, significa que o quesão está gerando campo elétrico. E como é que a gente pode definir esse campo elétrico? Ele é definido como a força de interação entre essas duas cargas dividida pela carga de prova. Só que a força elétrica, a gente viu no tópico anterior, ela é dividida, ela é interpretada, definida como sendo o quê? A constante, que a gente geralmente estuda a constante no vácuo, a carga, o Qzinho, a interação entre duas cargas, e a distância que separa essas duas cargas elevada ao quadrado. Fazendo as simplificações matemáticas, a gente vai ter uma divisão de frações e o Qzinho acabam se cancelando. E o que sobra para nós? A constante no vácuo, a carga geradora do campo elétrico e a distância elevada ao quadrado. Que distância é essa? Aquela distância entre as duas cargas, a carga que gera o campo e a carga que é posta à prova. No sistema internacional, o campo elétrico é o Newton por Coulomb. Por quê? Porque a gente está trabalhando com força, que é Newton, sempre Newton, não interessa que tipo de força é, e a carga de prova, que é dada em Coulomb. A gente chama campo elétrico, tá? O campo elétrico é estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade, o Qzão, de forma que qualquer carga de prova, Qzinho, que for colocada próxima à superfície, ela sofre algum tipo de interação, que pode ser atração ou pode ser repulsão, que vai ser exercida por aquela carga central, ou seja, o Qzão, ok? Aí eu lanço 3 perguntas para vocês. Os corpos eletrizados, eles atraem ou repelem outros corpos sem tocá-los? Sim, a gente viu logo no início do ano em eletrização, os tipos de eletrização, que existiam 3. A eletrização por atrito, a eletrização por contato, que nesse caso elas não são atribuídas aqui, e a eletrização por indução, que é quando existe atração ou repulsão sem haver contato. Então, no campo elétrico, a gente vai ter a terceira situação, o tipo de eletrização por indução, onde os corpos são atraídos ou repelidos sem haver o toque, o contato. Quando ocorre uma interação no vácuo entre duas partículas carregadas, como é possível uma delas perceber a existência da outra? Por causa da força. Lembrem-se que a gente viu também lá no início do nosso ano letivo que existia o princípio de atração e repulsão. Quando as cargas possuem mesmo sinal, sempre que tiverem duas cargas próximas, vai haver algum tipo de interação entre elas. Se elas possuírem mesmo sinal, elas vão se repelir. Se elas possuem sinais contrários, elas vão se atrair.
E é essa condição que nos fornece a identificação de ocorrer algum tipo de presença de outra carga ou não. Se eu jogo uma carga de prova ali num espaço e eu preciso descobrir se existe outra carga ou se existe campo elétrico, eu vou observar que tipo de interação ela está tendo. Se ela permanecer em repouso, significa que não há nenhum tipo de interação. Mas se ela se afastar ou se aproximar de um determinado ponto, isso vai significar que existe alguma outra carga ali e está havendo interação. Terceira pergunta: o que existe no espaço entre as cargas para que a interação seja comunicada de uma para outra? A gente geralmente aqui no terceiro ano do ensino médio, a gente vai trabalhar com vácuo. A gente sempre vai trabalhar com vácuo. Mas existem outros meios, como por exemplo a atmosfera. No nosso dia a dia, na nossa vida real, existe a atmosfera. Não existe vácuo na nossa realidade, no nosso cotidiano. Então, a gente, no ensino médio, em sala de aula, a gente sempre trabalha com modelos idealizados. Mas no nosso dia a dia, a gente tem outros meios de estudar essas situações. Pode ser, por exemplo, no meio de dentro da água, né? A gente pode trabalhar com eletrólise, a gente pode trabalhar também com situações plasmáticas, ou então em situações onde há interação entre algum tipo de mecanismo através de sólidos, como por exemplo os elementos químicos metais ou semimetais. Vamos às linhas de força. Onde há campo elétrico, tem que haver linhas de força. As linhas de força são representações geométricas imaginárias que servem para orientar o caminho descrito pela carga de prova. A carga de prova, ela sempre vai seguir uma daquelas linhas e andar em direção de um ponto ao outro ou em direção à carga geradora de campo elétrico. Essas linhas, elas são sempre tangenciadas. Como é que eu vou explicar? Elas não vão se cruzar. Em hipótese alguma, elas se cruzam ou elas se tocam. E elas sempre vão chegar ou sair com ângulos de 90 graus. Aqui a gente pode ver um resuminho, né, que eu coloquei aqui para a gente poder memorizar, né, nunca esquecer isso, que as linhas de força, elas sempre saem da carga geradora ou chegam à carga geradora perpendiculares, com ângulo, no caso, de 90 graus, e as linhas nunca vão se cruzar. E uma carga de prova, ela é definida como um corpo pontual de carga elétrica, tem que ser conhecido, ou seja, você, para saber se tem campo elétrico ou não, você precisa colocar uma cobaia. E é uma cobaia conhecida, e essa cobaia seria o Qzinho, tá? Vamos às determinações do campo elétrico. O vetor campo elétrico, chamado vetor. Quando a gente pensa em vetor, sempre tem que ter o quê? Tem que ter um valor, intensidade, unidade de medida, a direção e o sentido. Tá? Então, sempre, quando fala em vetor, tem que sempre ter esses quatro entes. A intensidade do campo, que seria o valor, e a unidade de medida, que aqui é definido pela fórmula. O campo elétrico, aqui, é a divisão, perdão, da força pela carga de prova. A direção, que sempre vai ser a mesma direção da força elétrica. Detalhe, direção não é sentido. A direção, por exemplo, é uma reta. Imagine uma reta numérica. A direção seria a reta numérica. Mas para que lado dessa reta numérica eu vou? Para o sentido negativo ou para o sentido positivo, ok? E o sentido, ele é determinado pelo sinal da carga. Se a carga for positiva, aqui ó, se a carga for positiva, o sentido é o mesmo da força elétrica. Se a carga for negativa, o sentido é contrário à força elétrica. Observem que esses vetores campo elétrico, eles podem ser determinados geometricamente a partir das setas. Sempre, mas eu digo sempre mesmo. A carga positiva é a geradora do campo? Observem as setas sempre para fora. Se a carga é negativa, a seta é sempre para dentro. Isso sempre vai acontecer.
Agora a gente tem 4 orientações em relação a força versus campo elétrico, tá? Ah, sempre que a gente tem aqui, ó, o campo elétrico é positivo nas duas situações, ok? Porém, a carga de prova na primeira situação é positiva e a carga de prova na segunda situação é negativa, ok? Então, o que que acontece com as setas do vetor? Eu tenho que expressar as setas. O campo elétrico é positivo. Então, o que que vai acontecer com a seta? A seta é para fora. Observe que a seta aqui do campo é vermelha. Aqui. Essa seta aqui é para fora. Aqui é a mesma coisa, porque eu estou falando de campo elétrico positivo. A carga positiva aqui é a geradora do campo. Então, a seta é sempre para fora. Mas, aqui em cima, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma carga positiva. E aí eu vou analisar do ponto de vista da força. A força elétrica, ela é obtida sempre a partir do quê? Da interação entre duas cargas. Iguais se repelem, opostos se atraem. Então, o que que eu tenho aqui? Positivo com positivo. O que que vai acontecer? Vai haver uma repulsão. É como se esta força, essa repulsão aqui acontecesse aqui, mas eu tenho também para cá esta carga que está tentando se afastar. Elas querem se afastar uma da outra. Só que geralmente, por convenção, a gente sempre coloca as setas de análise em cima da carga de prova. E se eu sei que esta força aqui, essa seta, ela está indicando para cá, então eu sei que esta também está indicando para fora, porque elas têm sinais iguais. Já observe que eu tenho carga geradora positiva, carga de prova negativa. Positivo com negativo se atrai. Logo, as setas seriam voltadas para dentro. Porém, a gente não coloca nenhum tipo de seta sobre a carga geradora. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Os outros dois casos. Quando a gente tem agora o nosso campo negativo. O que que vai acontecer com o campo negativo? A gente já sabe que o campo elétrico é sempre para dentro. Então, isso já descarta duas coisas, né, aqui que a gente já não precisa mais se preocupar. Agora eu vou olhar a interação entre as duas cargas. Na primeira carga, eu tenho a carga de prova positiva e o campo negativo. O que que vai acontecer? Interação. Vou colocar em vermelho aqui. A força dessa carguinha é atraída para a força dessa carguinha e elas tentam se atrair. Já ao contrário aqui, quando eu tenho uma carga negativa na carga de prova e a minha carga geradora também é negativa, o que que acontece? As duas cargas querem se repelir. E aí, portanto, a gente tem aqui os 4 modelos possíveis, né, de representação simbólica do vetor campo elétrico. Então, agora aqui um resuminho, tá? Aqui tem as setinhas bonitinhas, eu quero que vocês observem. Quando a gente tem as cargas, aqui a carga fonte, esta aqui, carga fonte, na verdade, é a carga geradora, é o nosso Qzão, o Q maiúsculo, tá? Então, esse aqui é o Qzão e esse aqui é o Qzinho, tá? A carga de prova Qzinho. Quando o Qzão for positivo, observe o que que acontece quando a gente coloca uma carga de prova positiva e uma carga de prova negativa. Quando o Qzão for negativo, aqui embaixo essas duas esferas em laranja, observe o que que acontece com a carga positiva e a carga negativa. Prestem bastante atenção nas setas e na orientação dessas setas. A seta da força, a seta do campo. E o detalhe, sobre a carga fonte, no caso, que é essa aqui, sobre esta carga fonte, a gente nunca coloca setas representativas. A seta é sempre na cobaia, naquela carga que a gente colocou para verificar se acontece alguma coisa. Agora a gente vai trabalhar com campo elétrico uniforme. A gente trabalhou nas slides anteriores somente com esferas. Agora a gente vai trabalhar com placas.
Um campo elétrico uniforme ele possui todas as linhas de força paralelas entre si e espaçadas igualmente. Observem aqui essas duas placas. Elas estão colocadas paralelamente entre si e os campos elétricos eles estão sendo orientados, se você observar, eles são orientados da placa da esquerda para a placa da direita. Observe, olhem as setas aqui, bem no cantinho, chegando na placa azul. Essa orientação nos informa o quê? Que esta seta aqui indica que esta placa aqui só pode ser positiva e esta só pode ser negativa. Por quê? Porque no slide anterior a gente viu que as setas sempre saem das cargas geradoras positivas e vão para as negativas. Então a gente consegue identificar o sinal da placa por essa seta. E em todos os pontos o campo elétrico vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Por isso que é chamado de campo elétrico uniforme. Em qualquer ponto que eu pegar para fazer a análise, o valor vai ser sempre o mesmo, a direção será sempre a mesma e o sentido também. A gente tem duas placas condutoras que são planas e iguais, tá? Para elas precisam ser iguais para que a gente tenha um campo elétrico uniforme. Observe que as linhas de força elas saem sempre da placa positiva para a placa negativa. Gravem isso aqui, ok? Podem anotar, grifem, destaquem essa parte, essa frase ali. E quando a gente tem campo elétrico gerado por várias cargas, eu tenho ali 3 cargas, tá? Que são identificadas aqui como Q1, que é uma carga negativa, Q2 uma carga positiva e Q3 outra carga negativa. E aí eu tenho aqui, se vocês observarem aqui, eu tenho a carga de prova, aquela carga que eu joguei para ver qual é a intensidade do campo. Observem que a seta, eu vou fazer uma confusão aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Essa carga de prova aqui, a Q2, ela é positiva, ela está empurrando para fora aqui, ó, o campo. As cargas negativas estão puxando para si. Então, vocês podem observar pelas setas qual é a representação que a gente tem. E como é que eu calculo o valor desse campo? Infelizmente, aqui a gente tem que calcular uma por uma. Então, eu vou calcular primeiro o campo elétrico em relação à carga geradora Q1, depois em relação a Q2, depois em relação a Q3, e no final eu somo todos os valores. Obviamente, quando eu tiver cargas negativas, eu vou ter campo elétrico negativo, e quando eu tiver cargas positivas, vou ter campo elétrico positivo, e a soma, ela vai interferir nesses sinais negativos. Por exemplo, imagine que a carga Q1 é negativa menos 2. Então, eu tenho o campo elétrico ali, 1, que vai dar um valor, sei lá, menos 5. A Q2 vai me dar um campo elétrico mais 5. E a Q3 vai dar um campo elétrico menos 3. Eu vou somar menos 5 mais 5 menos 3, que me dá um campo elétrico total de menos 3 Newton por Coulomb. O que significa isso? Significa que eu levei em consideração os sinais negativos que eu obtive como resultado parcial e no final todos esses valores acabam se cancelando. Por exemplo, o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2 acabaram se cancelando. Aqui a gente tem então alguns exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Esses exercícios eles têm as respostas, mas qualquer dúvida que surgir, vocês podem me chamar, eu estou à disposição. Por hoje é isso, muito obrigada. E o nosso próximo tópico vai ser potencial elétrico.